E então, nós temos ou não temos medidas provisórias no Distrito Federal? Como é que isso está posto no regimento interno da Câmara Legislativa do DF? Então chegamos aqui à nossa dica de número 18, vamos falar sobre sessão legislativa extraordinária e medidas provisórias. Primeiramente eu vou apresentar uma questão que eu elaborei para você, a gente vai explorá-la sobre a ótica do regimento interno da Câmara Legislativa e depois eu já vou fazer aí uma abordagem como se fosse uma prova de direito constitucional referente ao Congresso Nacional, como é que seria a resposta? A gente vai ver que a resposta deveria ser diferente. Então, acompanha comigo na tela essa questão e depois a gente vê uma questão que o CESP cobrou no concurso da Câmara Legislativa em 2006, envolvendo o tema medidas provisórias. Vem comigo. Então, olha aí, nós temos na tela, Luiz Cláudio, 2017, questão para a Câmara Legislativa do DF. Em caso de sessão legislativa extraordinária, a Câmara Legislativa do DF somente deliberará sobre a matéria objeto da convocação e as medidas provisórias em vigor na data da convocação. Então, para a Câmara Legislativa, esta afirmativa está incorreta. Esta afirmativa está incorreta aí no âmbito do Distrito Federal porque não há previsão de medidas provisórias no regimento interno da Câmara Legislativa, nem também previsão de medidas provisórias na lei orgânica do Distrito Federal. Agora vamos olhar essa questão sobre uma outra ótica, como se fosse a mesma formulação, claro, com os ajustes para adaptação para o Congresso Nacional. Confere comigo. Então eu não mudei o texto da questão, está do mesmo formato que eu mostrei e está como gabarito errado. Agora vamos supor que fosse uma prova para a Câmara dos Deputados e aí o enfoque fosse o Congresso Nacional. E a questão dissesse, em caso de sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria objeto da convocação e as medidas provisórias em vigor na data da convocação. Nesse caso aí, a questão estaria correta, porque no âmbito federal é justamente isso. O Congresso vai deliberar sobre a matéria objeto da convocação, ou seja, a matéria para a qual o Congresso foi convocado, e havendo medidas provisórias em vigor na data da convocação, essas medidas provisórias vão ser incluídas automaticamente na pauta de deliberação. Então vamos conferir aí na tela o dispositivo da Constituição Federal, porque a gente já conhece da dica anterior o artigo 4º, parágrafo 3º do regimento interno da Câmara Legislativa. Então acompanha comigo aí na tela. Então olha só, Constituição Federal, artigo 57, parágrafo 7º diz: na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvada a hipótese do parágrafo 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. E aí o parágrafo 8º vai dizer: havendo medidas provisórias em vigor na data da convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta de convocação. Então veja que é diferente, se for uma prova de direito constitucional, vai estar se referindo ao Congresso Nacional, sessão legislativa extraordinária no Congresso Nacional, que vai incluir as medidas provisórias em vigor na data da convocação. Se for lei orgânica ou se for regimento interno da Câmara Legislativa, aí não tem previsão de medidas provisórias no DF, logo a pauta de convocação de sessão legislativa extraordinária, apenas a matéria para a qual a CLDF tiver sido convocada. Veja essa questão agora que o CESP formulou em 2006 para a Câmara Legislativa. O governador do DF pode editar medidas provisórias distritais em caso de urgência e relevância, observadas as limitações materiais definidas na LODF. Então, neste caso aqui, a afirmativa está incorreta. Por quê? Não há nenhuma base, tanto na lei orgânica, no regimento, não tem previsão nenhuma de edição de MPs no Distrito Federal. Então, fica mais essa dica. Se você gostou, por favor, deixe o seu comentário e a gente se encontra aí numa próxima dica. Bye!